Boa noite! Estamos no ar. Hoje nós vamos continuar, na verdade, falando sobre as divisões das 36 cartas do baralho cigano. Nós já tínhamos falado numa outra live sobre isso. Nas últimas lives temos falado sobre isso, que as divisões são 6 divisões dentro das 36 cartas. Boa noite, Ale! Boa noite! Então, já estou falando aqui, né, Ale, que nós estamos falando do tema das divisões das 36 cartas do baralho cigano e o que cada divisão, quais são as representações dessas cartas. Aí nós falamos nas últimas lives sobre algumas divisões, que era dos astros, da natureza, e hoje nós vamos falar sobre as representações dos objetos. Então, dos astros a gente apresentou 3 cartinhas aqui. Ela é menos complexa, apesar das cartas serem complexas, né? Mas como são só 3 cartas, fica muito mais fácil da gente memorizar, que é a lua, o sol e as estrelas. As cartas da natureza são todas as cartas que representam a natureza, a montanha, a nuvem. Aí nós vamos contar ali com as cartas que vão trazer a energia da natureza, o ramalhete, os lírios, todas as cartas que vão ter essa representação. E as cartas que falam sobre os objetos, hoje eu vou mostrar para vocês que são 12 cartas. Dentre essas divisões, essa representação é a que tem maior número de cartas, porque as outras são 8 cartas, da natureza eram 8, né? Dos animais também. Então vocês vão ver que nas outras divisões é menor a quantidade de cartas. A quantidade maior é dos objetos que a gente tem aqui no baralho cigano. E aí, para que a gente faz essa divisão? Essa é uma das maneiras de dividir o baralho cigano, porque a gente tem outras maneiras também de divisão, de divisões do baralho. Essa é uma das maneiras de divisões do baralho cigano. E para quê? Para facilitar a compreensão, para a gente conseguir memorizar as 36 cartas. Para que memorizar as 36 cartas? Para gerar segurança, confiança na nossa leitura, compreensão e entendimento quando aquela carta sair, porque eu já vou ter visto ela em diversos formatos e isso vai me trazer rapidamente na memória o que ela significa. Então isso vai me ajudar muito a compreender o que aquela carta está trazendo para mim, né? O que ela quer dizer. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Agradeço muito todos vocês. E aí eu vou apresentando para vocês as cartas aqui. Boa noite. É Tita, né? Isso aí. Que legal, seja bem-vinda. Boa noite, Moisés também. Aí as cartas que eu vou apresentar para vocês agora são essas 12 cartas que eu acabei de falar, que faz dentro das lâminas do baralho, são essas lâminas que representam os objetos. E já falo para vocês o significado disso, tá? Então, vamos lá. Aí, nós temos aqui a carta do navio, né? Ela é uma carta também como objeto. A carta da casa, então, a carta do navio. A carta do navio, a gente vai trazendo essa carta, ela para mim particularmente é uma carta que eu gosto muito, porque ela vai trazer essa energia também do mar, apesar de estarmos falando do objeto do navio, mas ela também faz alusão ao mar, isso é muito positivo, porque vai tratar das nossas emoções. Mas a carta do navio, ela fala dessa viagem, né, dessa passagem de um ponto para o outro. Então a gente vai percebendo o que cada cartinha vai trazendo para nós, tá? Então essa é uma das cartas. Aí nós temos a carta 4, que é a carta da casa. A carta da casa, ela vai trazer para nós todas as relações sociais que a gente tem, principalmente as relações familiares. Então, dentre todas as representações,
essa carta, ela cai que nem luva, né? Porque é a casa, é a família. Então, ela fica muito fácil para a gente poder compreender qual que é a representação dela dentro do baralho cigano. Nessa divisão, fica fácil. Mas lembrem, então nós estamos falando que aqui ela vai representar as relações sociais, as relações familiares, as amizades, porque a gente também tem esse convívio dentro da nossa própria casa, né? Então a casa, ela tem esse lugar de intimidade nosso também, é onde onde a gente estabelece as nossas relações e a gente treina os nossos relacionamentos. Muitos deles nós vamos treinando na nossa própria casa, no nosso lar. É lá onde a gente pode ser quem nós somos, é nesse espaço onde a gente vai aprendendo a se relacionar com o outro. E quando nós temos irmãos, então, nem se fala, né? Me fala aqui vocês, né? Quem tem casa que tem muito irmão, mesmo que não tenha muito, mas que tem os irmãos, você treina muito ali o seu relacionamento social dentro da casa com esses irmãos, né? Tanto de você conseguir fazer as divisões, organizações, até discussões. Então, tudo ali vai sendo treinado. São experiências riquíssimas que a gente tem dentro do nosso lar, de amor, e muitas vezes nem tanto de amor assim em algumas situações, em algumas famílias. Mas a carta da casa, ela vai trazer isso para nós. Legal, né, gente? Então, a gente vai para a próxima carta, que é a carta do caixão. Então, a carta do caixão, ela também faz parte aí das representações das cartas dos objetos. Então, a carta do caixão, ela traz o fim e o início, a transformação. Então, a passagem do tempo, porque é a carta que fala que tudo acabou, mas que tudo também começa a partir disso. É muito legal, né? Quando a gente pensa nessa carta. Quando a gente fala, olha, a carta da morte, a carta do caixão, aí algumas pessoas levam algum susto, né? Falam, meu Deus, alguém vai morrer na minha casa, na minha família, e nem sempre é isso. Quando a carta aparece numa leitura do baralho cigano, nem sempre significa que haverá morte ou que alguém, né, vai adoecer, coisa parecida. Nem sempre é isso. A carta, ela vai trazer mudanças, transformações e ciclos que estão se encerrando. Às vezes são situações que precisam findar e pode ser relações que finalizam ou relações que estão iniciando com uma nova cara, mesmo que seja o mesmo casal, as mesmas pessoas, mas estão iniciando novamente, recomeçando ali aquela relação. Ou se for no trabalho, pode ser que esteja falando mesmo desse tempo, que o tempo deu, né? Deu ali. E aí a gente precisa de um novo tempo em outro lugar. Ou em outro setor também. Depende do que está acontecendo naquele momento na vida da pessoa. Então, essa carta também vai falar sobre passagem, né? Essa passagem dos anos, essa passagem de tempo, esse encerramento de ciclos, início de outros, tá? É uma carta bem interessante também. A próxima carta é a carta da foice, acompanhando aí a morte, né? A carta da foice, ela traz mesmo essa ideia da foice. Quando a gente pensa na alusão à morte, a gente pensa eu penso naquele desenho, né, daquela caveira que tinha uma foice na mão. Não sei nem se vocês lembram disso. Também não é tão antigo, tá, gente? E essa foice, ela me faz lembrar isso, né? O ceifador, a morte. Mas, dentro do baralho cigano, ela vai apresentar, sim, um corte, né? Mas um corte que, no momento que está acontecendo, é doloroso. E eu acho que todo mundo aqui já deve ter passado por alguma situação nesse sentido, né? Que no momento que está acontecendo é bem doloroso, mas depois a gente vê que nós, na verdade, nós somos libertados de alguma situação muito pior. Já viram falar daquela coisa, você teve o livramento, né? Eu acho que a maioria dos evangélicos falam isso, mas a carta da foice, ela vai falar para nós que aquele corte que veio para promover algo muito bom, para promover cura na sua vida, te libertar mesmo de algo que não estava te fazendo bem. E você não conseguia dar um ponto final, né? Você não conseguia passar de um ciclo para o outro, você não conseguia fazer essa passagem, esse luto, essa morte, né? Então a carta da foice vem e corta, né? E ela corta, independente se você deseja ou não.
Não é da sua vontade. Então eu vou lá e vou cortar. Não. Quando ela vem, ela vai fazer isso. O que é ela? É a energia do planeta, a energia da sua vida, aquilo que está acontecendo naquele momento, a energia vem e corta, sabendo que aquilo é muito melhor, né? E é lógico que tem a ver com o seu campo intuitivo, tem a ver com a sua alma, tem a ver com os seus valores, tem a ver com a sua história, óbvio, né? Mas vem e corta, e a partir daí um novo caminho, um novo horizonte se abre para você. E as curas, elas podem acontecer, né? Então, é como se aquelas feridas pudessem cicatrizar a partir daqui, tá? Então, também uma carta que vai falar sobre as iniciações, né? O recomeço, as mudanças de uma forma geral, tá? Aí nós vamos para uma próxima cartinha, que é a cartinha do chicote. Gente, quando essa cartinha aparece, né, normalmente quando ela aparece, ela não é muito agradável, né, dentro da leitura, de verdade, né? Essa carta dificilmente ela tem alguma coisa positiva, né? Uma carta que vai trazer mesmo essa natureza mais negativa dela. Mas quando ela aparece, o chicote aparece, ele vai trazer pra gente, primeiro, que algumas situações vão acontecer, né? Então, você tá lá na sua vida de uma forma geral, e aí, de repente, acontecem situações que você não previa que iria acontecer. Por exemplo, uma coisa bem bizarra, né? Você tá andando de bicicleta e, de repente, você tá indo pro trabalho, você tá com uma roupa, né? De alguma forma que você vai chegar no trabalho para apresentar alguma coisa e cai uma puta chuva. E aí você fala, nossa, e agora, né? Vou pegar toda essa chuva, chegar encharcado, eu tenho uma apresentação no trabalho. Então, são essas contrariedades que a vida traz e que você não tem como, você vai ter que passar. Ou você vai ter que esperar a chuva passar, mas de qualquer forma, você vai perder tempo ali, né? Então, ela vai trazer a questão do tempo, né? Ela traz pra gente que existe tempo para todas as coisas, né? E essas coisas vão acontecer e a gente precisa esperar o tempo passar. E aqui é exatamente isso, nada melhor que o tempo para poder curar algumas coisas em nós. Então, essa é a lição que a carta traz, a sabedoria da carta. Claro, ela vai falar também sobre mudanças aí um pouco mais aprofundado, a gente vai falar sobre outras coisas também. Mas, de uma forma geral, essa é a representação dela, tá? Estão gostando? Vamos lá, né? Vou continuar aqui. Ainda falando sobre as representações dos objetos, das 36 cartas do baralho cigano, nós estamos na 6ª carta, são 12 cartas que nós temos que fazem parte dessas lâminas, dessa divisão, que fala sobre os objetos no baralho cigano, tá? Só para frisar, para quem tá chegando agora, para vocês entenderem que que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então, agora, a carta da torre, essa carta... ela é uma cartinha que tem muita representação, mas a primeira coisa que a gente olha a gente vê, lógico, né, gente, uma torre, a primeira coisa, olha assim, você vai ver uma torre, e aí essa torre causa o que em vocês? Causa um bem-estar, causa um mal-estar, dá uma sensação boa, dá uma sensação não tão boa, né? O que a torre vai causando em vocês? Né, um isolamento, essa torre causa um isolamento, uma sensação de prisão, um pouco do que talvez estejamos sentindo, né, todos sentindo nas últimas semanas e nesse último ano, principalmente, né. Então, quando ela sai no meu jogo agora, eu já entendo que é a questão do isolamento, que está atuando ali na vida da pessoa um pouco mais, talvez, do que na vida de tantas outras pessoas. Mas... eu gosto muito de fazer uma analogia dessa carta com um conto de fadas. Qual? Vamos ver se vocês vão lembrar aí, né? Quem é que fica presa na torre das princesas aí dos contos? Né? Quem é que fica presa na torre? É um conto bem popular, tenho certeza que vocês sabem. Coloca aqui pra mim rapidinho, vamos ver se vocês lembram disso. Qual é a princesa que fica presa na torre? Né? Então, a princesa que fica presa na torre, ela foi retirada dos pais ao nascer.
Tenho certeza que vocês conhecem essa história. Isso aí, é a Rapunzel, muito bom. Parabéns, Ale! Então é a Rapunzel que fica presa na torre. Então ela é retirada ali da família dela muito cedo, né? E aí ela fica presa na torre, presa por uma bruxa. Quando a gente pensa nessa bruxa, só pra gente ter uma ideia, né? Ela fica presa na torre com essa bruxa que vai fazer o papel de mãe dela por um bom tempo. E por muito tempo, Rapunzel acredita que essa bruxa é a mãe dela. E quando a gente pensa na psicologia, tá, gente? Só para trazer um exemplo para vocês e ficar mais claro, né? Quando a gente pensa na psicologia, essa mãe que prende essa filha na torre, né, essa bruxa, é uma das facetas do materno, da mãe. Porque nem sempre a mãe vai ser só mãe boa, só mãe boazinha. A mãe, às vezes, precisa também atuar com uma outra faceta, né? Dizendo não, né? Sendo um pouco mais rigorosa. Então, essa princesa, ela olha para essa mãe como uma bruxa, porque essa mãe proíbe ela de muitas coisas. É lógico, né? A gente não vai entrar aqui no contexto lá do desenho em si, mas só para vocês entenderem que quando eu fico preso numa torre, quando eu fico preso, né, presa numa torre, eu olho as coisas da onde? Da torre. Eu estou olhando as coisas de cima. Eu fico imaginando como seria. Ela ficou imaginando por muito tempo como seria pôr o pé na grama, como seria para ela encontrar pessoas, como seria comemorar o aniversário dela com muitas pessoas, né? Ela mostra lá aquele balãozinho subindo. É lógico que eu tô falando dos Enrolados, que é a versão, uma das versões mais novas da Rapunzel. E particularmente que eu gosto bastante também, principalmente por conta daquela frigideira que ela traz. Brincadeira, gente. Mas eu só para vocês entenderem, né? Então, mas eu acho fantástico quando ela desce da torre e aí ela põe o pé no chão e ela vai sentindo tudo aquilo que ela não sentiu, porque ela ficou presa um bom tempo lá. Como? Maturando, introspectiva, ela ficou ali refletindo, ela ficou com ela mesma. Essa carta vai falar que eu preciso ficar dentro de mim mesmo para poder entender quem eu sou, para eu poder me desenvolver, mesmo que para alguns pareça que eu estou meio depressivo, mas é o momento que eu tenho de entrar em contato com quem eu sou. Essa carta vai falar de autoconhecimento, porque ela vai sim falar dos meus medos, vai sim falar das minhas inseguranças, né, da minha falta de confiança, e eu só vou me dar conta disso se eu estiver dentro dela, se eu entrar para dentro dessa torre que sou eu mesma e conseguir compreender todas essas coisas. Aí eu consigo descer da torre e colocar o meu pé na realidade, né, meu pé no chão, e aí sentir a grama, ver a cor verde da grama, ver o céu azul de uma outra forma. Por quê? Porque eu fiz o meu processo reflexivo, então teve muitas mudanças. E aí quando eu desço, né, da torre e vou para a realidade é muito melhor, né? Entendem? Então essa carta, para mim, ela tem assim, aparentemente quando ela aparece, as pessoas já sentem e falam, puta, é negativa, mas ela tem uma profundidade que vale muito a pena olhar, né? E eu nem falei da relação da bruxa com a princesa, hein? Porque aí fica para uma próxima história, tá? Então, só tô falando da torre dessa maneira como a gente enxerga as coisas, né? Que eu tô ali em cima e tô olhando para baixo, então eu não estou na realidade, né? Então, eu tô dentro de mim mesma, mas também preciso entrar na torre para poder fazer a minha jornada de autoconhecimento, porque aí quando eu saio dela, eu tô muito melhor, tá? Então, essa é a ideia da torre. Então, ela vai falar também das minhas escolhas, ela vai falar desse processo de iniciações. Então, eu saio de um processo, vou para uma nova fase da minha vida, né? Então, tem um processo reflexivo profundo aqui. Gostaram, gente? Olha, bacana, né? Eu, particularmente, gosto bastante disso. Aí, nós vamos para uma próxima carta, que é a carta 25, da Aliança. A carta da Aliança é uma carta muito positiva no baralho cigano. Por quê? Porque olha só, gente, olha, ela vai trazer
primeiro, esse formato circular, certo? Então, tudo começa nela e tudo termina nela, né? A gente tem essa ideia também. E aí ela vai fazer essa alusão, né, de você criar alianças, né, de você criar parcerias, de você poder criar uma aliança com quem você gosta, com quem você ama, por você criar uma aliança, uma sociedade com pessoas que você vai desenvolver um trabalho, um projeto. E essa aliança, como ela tem começo, ela começa e termina nela mesma, então ela é longínqua, né? Ela é contínua. Ela fala de uma união, porque não tem quebra, tá vendo? Ela é circular. O tempo todo ela tá ali, ó, a energia tá fluindo, tá vendo? Então é essa a ideia da aliança. E lógico, quando a gente pensa em aliança também, a gente pensa na aliança, até mesmo quando a gente pensa na questão bíblica, né? Quando você está ali diante, por exemplo, um casamento, a aliança ela significa o quê, né? Se não, né, a união e a concepção daquelas duas pessoas rumo ao mesmo caminho, na mesma direção, né? Elas estão criando ali um laço muito maior. Então a aliança ela é algo, quando ela vem justamente para trazer essa ideia pra gente, de algo que está sendo construído e que tem uma durabilidade por um longo tempo ali, tá? Então é um casamento mesmo, é uma sociedade, né? É uma relação duradoura, é uma união bem estável. Então essa aliança ela vai trazer toda essa concepção pra gente. Aí ela fala, lógico, das relações familiares, ela vai falar das relações profissionais também. Por quê? Porque nós vamos ter essa ideia, né, de você também ter a sociedade, de você também poder ter relações, uniões e relações dentro do trabalho, tá? Então, o anel traz isso para nós. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem? Então, agora a gente vai para a carta 26, que é a carta dos livros. Carta dos livros. É uma carta que por si só já fala, né, o que ela quer dizer. O que são os livros na nossa vida? Quando nós iniciamos a nossa jornada dentro da escola, nós precisamos sempre de ter um livro como base para o nosso desenvolvimento intelectual, para a gente obter conhecimento na vida. O conhecimento, quando a gente fala, hoje em dia a gente tem a mídia, tem a internet, tudo mais, mas de qualquer maneira os livros representam esse conhecimento que a gente vai adquirindo durante a nossa vida. Então, não tem como você entrar numa escola desde lá de pequenininho até chegar numa faculdade e não ter pego um livro na mão. Ou, por mais que hoje a gente tenha essa facilidade com a internet, você tem os livros virtuais. Então, você vai acessar o livro de alguma maneira. E o livro vai trazer para nós essa concepção de estudos, de conhecimento, mas principalmente de sabedoria, porque a gente conquista muito do nosso conhecimento através deles. Mas é uma coisa que é interessante a gente se atentar. Informação não quer dizer sabedoria, quer dizer conhecimento, mas não sabedoria. Tá? Então, acho que é legal da gente conseguir fazer essa divisão, ou ter essa clareza, né? Que o conhecimento eu posso obter pelas informações que eu busco em qualquer lugar. Na internet, nos livros. Mas a sabedoria eu só tenho com o tempo. E a sabedoria, tem muitas pessoas que não têm conhecimento, não tem estudo, que a gente costuma falar, mas tem uma sabedoria milenar. Vocês já devem conhecer pessoas assim. Por exemplo, no povo cigano, os ciganos mais velhos, eles não têm estudo. Hoje em dia, as crianças estão indo para a escola, mas é um povo nômade, um povo andarilho, e que eles dificilmente paravam para adentrar uma escola. Mas traz uma sabedoria que hoje a gente estuda esse povo pela sabedoria que eles trazem. Né? Uma das coisas que é inata ao povo cigano é o respeito e a amorosidade pela família. Coisa que hoje na nossa sociedade ocidental não se tem tanto valor assim. Né? Eu não estou falando
que todas as famílias não tenham, tá? Não entendo mal. Mas para o povo cigano, isso é algo imprescindível, né? O amor, o apreço pela família, o respeito que ele tem. Então, ele traz uma sabedoria milenar e ele não tem estudo. Então, essa é a diferença quando a gente pensa em sabedoria. E o livro vai representar os estudos, vai representar o conhecimento, mas também a sabedoria que algumas pessoas trazem e elas nem têm estudo. É fantástico isso, né, gente? Mas é só isso? Claro que não, né? Ela vai falar também dos documentos, como ele traz essa parte do conhecimento, ele também, dos estudos, ele também vai apresentar documentos aqui, tá bom? Mas só para vocês entenderem onde é que os livros aparecem aqui. Calma que tá quase acabando. Nós vamos agora para a carta 27, que é a carta. E agora, e a carta, né? O que ela significa? Então, a carta é uma carta que foi escrita e que ela está sendo direcionada para alguém. Então, imagina os corações saudosos, os corações apaixonados, né? Vamos imaginar milênios atrás, não tanto, né, gente? Alguns anos atrás, é verdade, alguns anos atrás, porque eu ainda peguei essa fase, onde a gente escrevia a carta e mandava para os parentes que estavam em outro estado, né? Então você parava, você escrevia, você colocava ali o seu sentimento. Então, através daquela caneta, aquele papel, você conseguia colocar tudo que você sentia e ia escrevendo ali para poder endereçar, para poder enviar para outra pessoa. E aí pode ser para sua família, pode ser a pessoa que você era apaixonado, que você gostava, mas você fazia isso via carta. E aí a carta chegava trazendo aquela notícia. Então, quando ela chegava lá para aquela pessoa, parente, né, ou o seu namorado, o seu cônjuge, o seu noivo, noivo, né, o parceiro, parceira, né, quando chegava lá, ele chegava contando todas as notícias, trazendo avisos, trazendo esclarecimentos, boas ou nem tão boas, né, gente? Mas ela chegava contando tudo aquilo que tinha sido passado, que tinha acontecido ali na vida daquela pessoa, e ela estava partilhando isso através da carta. Então, olha que interessante, né? Essa lâmina, ela vai trazer para nós justamente essa ideia. Hoje, a nossa carta hoje é o quê? É o e-mail, é o WhatsApp, né, o Message, né? A gente vai tendo outras redes sociais que acabam fazendo essa ponte, que faz esse papel que a carta fazia para nós. Então, hoje a gente vai fazendo o quê? A gente vai adaptando também o nosso baralho para a realidade que nós temos hoje. Então, essa carta contava muito os amores, né? Trazia grandes... falava ali sobre sentimentos, poesias para os corações apaixonados, né? Em tempos atrás. E hoje isso está muito mais próximo. Demorava anos para chegar. Anos, que exagero. Dependendo da época, até que sim, né, gente? Mas demorava aí meses, até semanas para chegar. E hoje a gente consegue ter isso, né, no estalar de dedos, literalmente. Então, a carta, ela vai trazer pra gente avisos, notícias dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos relacionamentos, de proposta de trabalho. Então, ela vai trazer para nós todas essas possibilidades de comunicação. Então, quando essa carta sai, normalmente a gente tira mais uma para saber qual é a notícia que vai chegar para a pessoa, se ela é boa ou se ela é ruim, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma carta que a gente já leu aqui, então a carta vem e a gente tem a carta da casa. Então, a gente sabe que a gente vai receber alguma notícia ligada à família, tá? Aqui, se por acaso a gente tem a carta da casa e aparece a carta
do chicote, então as notícias elas não são tão boas. As notícias que vão chegar não são notícias tão positivas. Olha, tá vendo? Pode ser uma situação que aconteceu, que é chata e tá chegando e a gente vai ter que lidar, tipo uma multa de carro, sabe? Adequar a nossa realidade, né? Tipo uma multa de carro que você não tá esperando, de repente chega. Pois é, aí você fala, putz, não tava contando com isso. Mas aí a carta chega contando que teve algumas contrariedades ali, né, na sua vida e nas nossas vidas. Então, deu para entender que a carta, o que ela quer dizer? Então, ela vai trazer para nós essa concepção, tá? Ela traz aí as nossas relações com o mundo, no aspecto profissional, nas amizades, nas familiares, né? Então, ela vai representar tudo isso. Aí, nós vamos agora para a carta 33. Então, a carta 33 é a carta da chave. A carta da chave, quando a gente olha para ela, né? Qual a sensação que vocês têm quando vocês olham para essa chave aqui, né? O que vocês sentem quando vocês olham para essa carta? A carta da chave. Vamos ver se eu coloco um pouco mais perto. Deu para ver, né? Então, qual a sensação que dá? Né? Primeiro que é uma chave enorme, né? Eu acho que logo de cara a gente já olha assim e fala, nossa, que chave grande. O que significa uma chave? A chave, ela vai abrir algo. Ela pode ser a porta da minha casa, ou ela pode ser a chave para abrir, né, as possibilidades que eu não estou enxergando. Ela pode ser a chave para abrir o meu coração, ou o coração de alguém. Né? Olha só, é uma gaiola que está aqui atrás. Então, significa que eu estou libertando. Ela pode abrir a porta, com certeza, tem o poder de abrir. Ela está libertando aqui algo que estava preso. Então, pode ser que eu seja uma pessoa muito reprimida e, de repente, eu começo a fazer essa jornada de autoconhecimento, perceber o quanto eu tenho de poder, de potência, e aí eu me abro para essas possibilidades. Então, a chave, ela pode representar a solução de muitas coisas, né? Ela pode trazer pra gente a solução de coisas que a gente nem imaginava. Então, a chave é libertadora nesse sentido. Ela vai trazendo pra gente essas concepções, né? De você sair de um ponto e ir para outro, fazendo uma passagem de uma situação para outra. Então, a chave, ela traz para nós soluções, né? O poder, e mais ainda, né? De você se sentir empoderado ou empoderada de ser quem você é. Eu gosto muito disso, né, de valorizar quem nós somos, de entender que nós temos esse poder, sim, de você poder decidir, de você poder escolher o que você quer ser e para onde você quer ir. E se você quer abrir a porta para fulano ou para fulano entrar, no sentido literal mesmo, né? Das pessoas adentrarem a sua vida e fazer parte delas, ou de você fechar essa porta, essas pessoas não entrarem, é você que decide. Porque a escolha está nas suas mãos, a chave está na sua mão. Exato, Ale? Poder de decisão. Perfeito, né? Então, essa carta, ela é bem, você vê, ela é bem objetiva, né, na sua interpretação. Estamos acabando, gente, ó, aqui já é a 11, são 12, eu já apresentei para vocês 10 cartas. Então, agora nós vamos falar da carta 35. Pois é, carta 35, da âncora. Contar para vocês uma coisa, né? Eu estudando sobre o baralho cigano, sobre a origem do baralho cigano, a gente vai desmistificando muita coisa e a gente vai entendendo tantas outras, né? E a carta da âncora, na verdade, o baralho cigano em si, eles fazem parte de um jogo chamado Jogo da Esperança. Pasmem, Jogo da Esperança, que foi idealizado na Alemanha, né, por um homem, né, da época, John Carten, uma coisa assim, tá? Mas era na Alemanha, era um jogo de tabuleiro. Então, pois é, né, gente? Olha só, contando para vocês aqui abertamente. O baralho cigano, antes de ser chamado de baralho cigano, na verdade, ele era um jogo de tabuleiro que era jogado assim como o jogo que vocês têm ali, que nós temos cara a cara, o jogo de... Ai, esqueci o nome agora dos jogos que a gente tem infantil mesmo, né?
E esse era um jogo de entretenimento, mas que trazia previsões. E isso foi estudado por um rapaz da Alemanha. E no ano que foi lançado, foi o ano de falecimento dele. Então, acho que ele nem chegou a ver no que se tornou o jogo de tabuleiro dele, que hoje está aqui nas minhas mãos, né? As cartas. E essa carta da âncora era essa carta da esperança. Não é legal? Não era a carta da esperança, era a carta da âncora. E a âncora, ela tem um significado bem bacana, né? Na verdade, 2, né? Só de olhar para ela, a gente já imagina o que uma âncora faz, né, gente? Ela vai ancorar, ela vai aportar aquele navio, ela vai segurar alguma coisa ali. Ou ela vai segurar por muito tempo, ou ela vai estabilizar por um período. Então, já deu para entender, né? Que aqui nós estamos falando de energia. Né? Então, o que significa isso? Significa que ou nós vamos nos sentir estabilizados, e aí como tem água, emocionalmente, porque a água é emoção, né? Então, nós vamos sentir estabilizados emocionalmente, ou nós vamos nos sentir estagnado. Então, aquele navio que fica parado ali por muito tempo. Então, ele deveria estar fazendo tantas outras coisas e ali ele ficou parado, ficou estagnado. Então, vai falar também da nossa energia, se ela estabilizou ou se ela parou mesmo, se ela ficou estagnada, tá? Então, a âncora, ela vai trazendo para nós essa ideia também. E ela também traz essa sensação de inícios, né, de ciclos que vão se encerrando para começar outro, porque você sai de um porto para ir para outro e você tem que e você precisa retirar a sua âncora para poder ancorar em outro lugar, né? Então, são passagens da vida. O tempo que vai trazendo pra gente, a gente vai entendendo que é nada melhor que o tempo para poder curar algumas coisas, né? Então, essa carta, ela vai trazendo pra gente toda essa ideia. E claro, né, muitas vezes, por mais que vai falar das relações, por mais que eu não vá com a minha família, tem pessoas nessa viagem, nesse barco, nesse navio. De alguma maneira alguém tá lá, né? Então, vai falar das relações sociais que eu tenho, das minhas relações sociais, familiares, profissionais, as minhas amizades. Todo esse processo que acontece na minha vida vai ter a ver com as relações que eu tenho, tá bom? Opa, estamos chegando à última cartinha, né? Então, das 12 cartas que eu falei para vocês, essa é a última das cartas que representam os objetos dentro do baralho cigano, dentro das divisões. Das 36 cartas, nós temos 6 divisões. E essas 6 divisões, uma delas são representações dos objetos. E eu falei para vocês que era a maior, né? Pois é, são 12 cartas, essa aqui é a 12ª que eu vou apresentar para vocês agora. Também é uma carta que eu gosto bastante, que é a carta da cruz. A carta da cruz, vamos analisar ela, né? Olha lá para ela. Eu gosto bastante dessa porque ela tem essa luz aqui, ó, que traz essa luminosidade, né? Ela vai trazendo pra gente essa ideia de espiritualidade, né? A cruz, ela vai trazer para nós, primeira coisa, né? Ela vai representar aí uma religião, né? A cruz, ela traz essa ideia mesmo da religiosidade. Então, primeira coisa que eu tenho, essa sensação, é que eu estou sendo assistido pela espiritualidade, né? É o primeiro ponto aqui, certo? E a partir disso, a cruz, ela fala que ninguém vai carregar uma cruz mais pesada do que não possa suportar. É ou não é? E não foi eu que inventei isso, né? Isso está na história há muito tempo. Então, a gente vai vendo o símbolo que a cruz traz. E aí, se é algo que está e eu posso suportar, que eu carrego e suporto, significa que eu não posso desistir, que eu preciso persistir. Por quê? Porque em algum momento ela vai ficar mais leve, né? Em algum momento eu vou conseguir chegar aonde eu tenho que chegar com ela, né? E aí eu vou me sentir vitorioso por ter cumprido as metas, o caminho,
o propósito, a minha viagem. E aí depende do que seja, tá? Então ela fala, não desiste, tá pesado, mas vai lá, continua. Por quê? Porque olha aqui a luz, olha o sol no final, né? O sol tá te guiando. Você não tá sozinho, sua espiritualidade está presente. E ela vai trazer pra gente, mais uma vez, essa sensação, né, do tempo, e que o tempo sempre é o melhor remédio. Então não desista, persista, que quando você chegar lá, você vai sair e vai se sentir vitorioso. Então é muito legal, né, gente? Falo até me dá uma dorzinha assim no coração boa, né? No sentido de dar uma sensação de inspiração, de aspiração, tá? É uma carta muito positiva também. Ela vai trazer pra gente essa ideia, tá bom? Então, essas são as 12 cartas que eu falei pra vocês, que eu iria trazer, falando aí sobre a representação dos objetos. E aí eu já dei uma palhinha aqui pra vocês do que representa. É uma carta linda, né, Ale? Muito bom. A carta da cruz. E aí, o que tá, mas de uma forma geral, o que significa todas essas cartas e o que todas elas representam? Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês, porque eu fiz aqui uma anotação para ficar mais fácil aqui para eu não esquecer nada, tá? Mas eu fui falando aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender também. Então, dentre as divisões, essas representações de objetos, elas significam, né? Elas representam as nossas relações sociais, foi o que eu falei para vocês de algumas cartas, né? As relações familiares, que tá fácil quando a gente pensa na casa, no anel, né? Representação familiar. As relações profissionais, então representa as nossas relações sociais, familiares, profissionais. As profissionais a gente viu em algumas cartinhas também, que vai trazendo pra gente essa ideia. A carta da âncora, por exemplo, ela traz essa representação profissional também. As amizades, as iniciações, né? Então, o que são as iniciações? As iniciações é você passar de uma fase para outra. Então, sair da meninice e ir para a adolescência. São aqueles cortes que às vezes a gente tem na vida. É o caixão que vai encerrando um ciclo e iniciando o outro, que vai trazendo as transformações, as mudanças que a gente precisa tanto, né, na nossa vida, né? São as iniciações, os ritos de passagem que eu acabei de falar. Então, as iniciações também têm a ver com uma nova fase da nossa vida, com casamento, com sociedades, projetos novos. Os ritos de passagem é um pouco do que eu falei agora, né? Então, saindo da fase da adolescência, indo para a fase adulta. Então, saindo da infância, indo para a adolescência. Então, são todos ritos de passagem que a gente vai tendo na nossa vida, que vai causando, né, grandes transformações e mudanças. Olha, que é uma coisa muito simples. Por exemplo, na infância, quando a gente começa a perder os nossos dentes, né? Trocar os dentes. Perder não, né, gente? Vamos trocar os dentes, né? Então, os dentinhos de leite começam a cair e aí a gente começa a ter os dentes, a segunda leva dos nossos dentes são os dentes permanentes. E isso é um rito de passagem. Por quê? Porque aí aquela criança, aquele bebezinho já não é mais um bebê, né? Ele já está numa fase em que ele está crescendo, se desenvolvendo, e aí você sabe que dali a pouco ele vai deixar de ser aquela criança que você conheceu, né? Então são ritos de passagem na nossa vida. Quando o dente do juízo nasce, aí a gente brinca, né? Fala, agora é hora de você tomar juízo, né? Nem todo mundo toma juízo a partir disso, mas tudo bem, né? Então a gente vai tendo ritos de passagem. A gente tem o passar dos anos que eu trouxe para vocês, que é a questão do chicote, é a questão da cruz, né? Que às vezes a gente precisa dar tempo ao tempo para as coisas poderem acontecer na nossa vida. Então, as cartas, os objetos, elas representam tudo isso quando a gente vai fazer a leitura. E se a gente divide, fica muito mais fácil quando a gente vai fazer a leitura, que a gente vai lembrar, olha, tem isso também. Não significa que eu tenha que falar tudo isso para o meu consulente, não é. Mas eu, né, terapeuta oracular, eu preciso saber. Porque na leitura ali eu vou ver que parte de tudo isso que eu sei daquela carta se encaixa para aquela pessoa.
O que precisa ficar claro é que eu não preciso contar para a pessoa tudo que a carta representa, para a pessoa escolher o que é melhor para ela. Não é assim. O que eu preciso fazer é saber tudo que aquela carta representa. Eu preciso saber. Consulente não necessariamente. Não é esse o papel dele, é o meu papel. E aí, quando eu sei tudo que aquela carta representa, quando eu vou fazer a leitura para aquela pessoa, eu vou pegar aquele pedaço daquela carta que se adequa àquela pessoa. Porque às vezes aquela carta vai falar do tempo para ela, e para outra vai falar das escolhas, e para outra vai falar das transformações. Mas é a mesma carta. É por isso que quando a gente está lendo, a gente fala assim, mas você falou isso para mim e não falou para ela. Por quê? Porque para ela é uma pessoa e você é outra. Porque o que ela está trazendo como temática é diferente daquilo que você está trazendo. E mesmo, pasmem, mesmo que seja a mesma temática, profissional, relacionamento, saúde, espiritual, né, vida financeira, mesmo assim vai ser diferente. Por quê? Porque nós não somos iguais. Né? Então, nós vamos adaptando para as pessoas, para que elas apliquem aquele conselho, aquela orientação na vida delas. E pode falar assim para as pessoas, você precisa transformar toda essa parte emocional, né? Só que a maneira como cada um vai fazer, ainda assim vai ser diferente, mesmo que a orientação seja parecida, seja a mesma. Na prática, cada um vai aplicar de uma forma diferente. Por quê? Porque a história de cada pessoa é diferente. O que uma viveu, a outra não viveu 100%. Não existe isso. Né? Ó, a gente olha para os nossos dedos aqui e nenhum dedo é igual ao outro. E ele faz parte da minha mão. Né? Eu sou uma pessoa. Ó. E eles não são iguais. Então, as pessoas não são iguais. E, obviamente, mesmo que elas tragam temas semelhantes, os conselhos podem até ser parecidos, mas na hora de aplicar ali no dia a dia, vai ser diferente para cada pessoa, tá? E o resultado também, né? O resultado também. Então, tem algumas pessoas que acolhem muito bem o que você orienta para ela, e ela rapidamente aplica aquilo na vida dela, e tem pessoas que vai aplicar dali 1 ano. E tá errado? Não, é o tempo de cada um, a gente não acabou de ver? Que é o tempo de cada pessoa, é o tempo das coisas acontecerem. Às vezes, naquele momento, se ela aplicasse, não teria o mesmo efeito que ela aplicando agora. Né? Isso é fato. Quantas vezes na nossa vida a gente não fez isso? Né? Então, essas são as representações do baralho cigano. O que vocês acharam e quais são as dúvidas? Tem dúvidas em relação, tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar sobre essas cartas que eu acabei de falar? Gostaram aí do conto da Rapunzel, né, da ideia da torre? Vocês sabiam que poderia ser uma das interpretações? E a carta também da cruz, né, que eu acabei de falar, que também tem a ver com o tempo. Contem aqui pra mim. Coloquem aqui pra mim, se vocês tiverem alguma dúvida. Se não, podem colocar que tá tudo tranquilo, não tem problema, tá? Enquanto vocês vão colocando as dúvidas, deixa eu pedir pra vocês, né, pra quem ainda não conhece meu canal lá do YouTube, dá uma passadinha lá, porque os vídeos estão incríveis, estão muito legais. Lá você consegue assistir, ter também as cartas do baralho cigano, que vocês podem acompanhar e conhecer cada vez mais o conceito e a interpretação, que aqui eu tô trazendo para vocês as divisões, mas lá eu tô explicando o conceito delas também, e todos os outros vídeos que eu tenho lá também, tá? Não esqueça de dar uma visitada. Como é que faz para ir lá? É só entrar aqui no link da bio, que tá aqui no Instagram, que você cai direto lá no meu canal do YouTube, tá? E aí vocês vão conseguir ter acesso a todos esses vídeos. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. A Lê colocou: a carta da casa também pode ser interpretada pelo interior da pessoa? Claro, com certeza. É isso mesmo, com certeza. Por quê? Porque a casa, ela vai representar também o nosso eu, né? A nossa casa interna. É a primeira interpretação que a gente faz, é a primeira
somos nós. E depois a nossa casa, onde estão as nossas famílias, onde nós moramos, onde nós coabitamos, tá? Mas sim, é isso mesmo. É que nessa divisão, nós estamos falando sobre as relações sociais, então ela entra como relação familiar. Mas aí quando você vai falar do conceito da carta, você abrange tudo. Aqui é só para a gente poder explicar dentro das divisões, onde ela se encaixa dentro das divisões. Ela, além de ser as representações de objetos, ela também representa as relações familiares, como eu havia dito. Tá bom? Dúvidas ainda? Clareou, Ale? Isso? Entendeu? Que bom, que bom. Fico feliz, que ótimo. Mais alguma dúvida, pessoal? Gostaram dessas cartas de hoje? Então, na próxima semana, coloquem aqui pra mim se vocês gostaram, tá? Então, na próxima semana, as segundas e as quartas, nós continuamos com as nossas lives. Eu vou continuar falando ainda dessas representações e aí vou trazendo para vocês, para a gente poder ir conversando, entendendo, né, desmistificando algumas coisas, compreendendo outras. E isso vai ajudando bastante nos estudos das cartas do baralho cigano. Que bom que vocês gostaram, né? Fico feliz aqui também. Gratidão, então, por hoje e até segunda-feira. E continuem aí acompanhando, né, através lá do canal do YouTube e também pelo site. Dá uma entrada lá no site que também tem o link lá na bio. Tem o site aqui para vocês poderem fazer agendamentos, para aqueles que desejam fazer agendamentos e atendimentos ou consulta comigo, com a minha equipe, né, de tarólogos e de terapeutas oraculares que tem lá no site. Então, um beijo pra vocês e até segunda. Até mais. Olha,